Olá, bom dia, Feliz Natal. Olha que privilégio, uma boa semana, exatamente neste dia. Espero que você tenha um dia cheio da alegria desse Natal, com Jesus no seu coração. Talvez você tenha feito uma ceia gostosa com os amigos, com a família, e esse é um tempo bom para nós. E nesse tempo eu me lembro muito do texto bíblico que fala sobre aquele que deixou a sua glória para habitar entre nós neste mundo de sofrimento, justamente para nos salvar dessa era, salvar desse tempo de guerras, sofrimento, de confusão, de toda espécie, nos salvar de nós mesmos e nos fazer filhos e filhas do seu Pai. Eu vou ler com você Filipenses capítulo 2, versículo de 5 em diante. Você vai ver como foi a atitude do Rei dos Reis ao se tornar alguém como nós. Diz assim a Bíblia: assim, pois, meus irmãos e irmãs, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de pessoas como nós, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, não há texto mais precioso na Bíblia que fala sobre o sentimento e a atitude de Jesus ao nascer neste mundo. Quero lembrar você que Jesus não passou a existir no dia do seu nascimento como nós. Ele nasceu na história há mais ou menos 2000 anos atrás. Mas Jesus sempre existiu, porque diz a Bíblia em João 1:1 que no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. E a Bíblia diz que no princípio dos tempos, Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Jesus sempre existiu. Ele é o Deus que junto com o seu Pai estava entre nós, mas antes disso, ele sempre foi, sempre é e sempre será. O que aconteceu aqui naquele tempo na história, ele veio para tomar forma de servo, para depois voltar para onde ele estava. Jesus sempre foi, sempre será. E nesse texto que nós lemos, gostaria que você imaginasse, aquele que fez as árvores todas brotarem de sementes, começando a vida como um embrião. Aquele que criou as estrelas, submetendo-se ao útero. Aquele que enche os céus, tornando-se o que seria que hoje um mero ponto em um ultrassom. Jesus, por natureza, é Deus, esvaziando-se de si mesmo. Que coisa mais surpreendente! Alguém deixa a sua posição,
Você já imaginou o príncipe Charles da Inglaterra, que todos achavam que não ia nem tomar o trono? Ele vai deixar para o filho. Que nada, ele quer ser rei. E sendo rei, você acha que ele poderia deixar de ser rei para se tornar um plebeu qualquer? Jamais. Vai roer o osso até o fim. O que a Bíblia diz é que Jesus, sendo Senhor do universo, ele deixou a sua glória para vir a este mundo como um de nós, ou se apequenou por amor a este mundo. Agora imagine-o nascendo numa simples aldeia, entre pasto, anjos e luzes brilhando no céu, sob o som dos animais lhe oferecendo as primeiras canções de ninar. Veja-o crescer em graça e estatura, como uma criança se tornando um homem. Quando o menino surpreendeu mestres ao responder grandes perguntas, como jovem adulto recebeu no Jordão a aprovação do seu pai, que disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." E recebeu também no deserto, enquanto orou e lutou passando fome. Depois observe-o quando ele inicia sua missão de transformar o mundo, curando doentes, tocando os leprosos e, naquele tempo, perdoando impuros. Veja como ele, angustiado, ajoelha-se em um jardim e como prendem enquanto seus amigos mais próximos fogem dele. Veja como cospem sobre ele e o pregam numa cruz, com os pecadores deste mundo sobre os seus ombros. Mas observe, enquanto a pedra rola, surge um túmulo vazio, porque ele continua vivo e Senhor do universo. E veja como ele é elevado ao lugar de mais alta honra. Veja como o seu nome enche o céu e a terra. O Criador de todas as coisas foi um dia um bebezinho, em um dia em Belém, para alcançar a mim e a você. Diz a Bíblia que lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, tendo Deus falado de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. É verdade, Deus tentou falar de muitas maneiras, mas poucas vezes foi compreendido, porque foi de terceira via. Até que um dia eles decidiram que tinha chegado a hora de um deles descer a esta terra para falar diretamente a nós. E é por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus: hoje nos fala pelo Filho. Todos nós agora entendemos a Deus por causa de Jesus, que se encarnou nesta terra. E Ele é o nosso Senhor, é a pessoa mais digna de toda a honra e toda a glória. É o aniversariante do dia, que nós honramos com festas, com orações, com cânticos, com peças natalinas, com cantata de Natal, aquele que dividiu a história, aquele que o mundo jamais será um mundo conhecido sem Jesus na história. Ele marcou a humanidade, marcou a vida, ele marcou a história e vai continuar marcando a história até que o final dela, que está revelado em Apocalipse, será concretizado. Que você e eu, que servimos a um Jesus tão que grande privilégio é servir Jesus, andar com Ele
nos alegrar com Ele, mas também fazer parte dos seus sofrimentos com alegria, porque Ele também nos deu exemplo. E nós hoje temos o privilégio de sermos filhos e filhas de Deus, co-herdeiros com Ele do seu reino majestoso. Natal não é pouca coisa, Natal é muita coisa. E que neste dia, eu e você, o celebremos. E que esta semana seja uma semana de alegria, sempre lembrando de que não estamos sós. Ele está conosco, Emmanuel, Deus conosco. Deus te abençoe, uma excelente semana. Nos vemos nas programações, porque Ele nos achará assim, celebrando o seu nome até a sua volta. Grande abraço, Deus te abençoe ricamente.